Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Radizeiro, tudo bom com você? Hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre refatoração. A gente vai pegar um código legado, um código um pouquinho mais antigo, né? Legado não porque ele não funciona ou porque é velho, mas porque ele veio de um conceito, de uma programação estruturada, lá atrás, onde de repente o programador pegava o código inteiro e jogava num clique do botão, e hoje a gente sabe que não é uma boa prática, não é uma coisa legal para ser feita, né? Esse vídeo aqui, ele faz parte do Clube dos Programadores Delphi e eu já aproveito para chamar você para ser assinante, para fazer parte desse clube, tá? Hoje é uma das maiores comunidades do Brasil, até do mundo, de programadores de Delphi. Ele é um clube onde você vai ter muito conhecimento, você tem cursos, você tem certificações, você tem MVPs da Embarcadero que fazem os treinamentos, que fazem os vídeos, você tem acesso a um grupo do Telegram, você tem acesso a um suporte pelo WhatsApp com a equipe também, tudo isso com um custo muito baixo, tá? É um custo de 2 cafezinhos por dia. É uma coisa que, assim, não dá nem para acreditar que é esse preço. Então, aproveita, nesse vídeo vai ter o link aí, depois você aproveita e faz a sua inscrição e já vem fazer parte do Clube dos Programadores Delphi. Legal? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui para vocês o Delphi 12. Eu peguei a última versão, vou aproveitar para deixar um recado. O Fortes Report e os componentes do ACBR já estão compatíveis com o Delphi 12. Legal? Já está instaladinho aqui, ó, tudo funcionando, belezinha, chique. E a gente vai aproveitar e vai usar o próprio exemplo do ACBR, o exemplo da nota fiscal eletrônica, para fazer essa refatoração de código, tá? Mas por quê? Porque o exemplo ele tem um código ruim? Não, não é isso. O exemplo tem um código muito legal, mas ele tem uma proposta diferente. Ele tem que ser um exemplo para os programadores, né, para usarem as informações que tem aqui para construir o sistema deles. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a opção de gerar NFE, e aí também, para quem não está acostumado com documento fiscal, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico, né, os componentes do ACBR atuam principalmente nesse segmento. Eles ajudam a você extrair a informação do seu sistema e montar um documento, já deixar o documento fiscal pronto e fazer a transmissão desse documento para a Cefaz do seu estado, para onde você precisa fazer a comunicação. Vamos lá. Esse botão que eu cliquei aqui, gerar NFE, ele vai gerar o XML da nota, tá? Ele vai pedir o número da nota, essa primeira parte do código, vai limpar o meu componente, tirar se tiver alguma coisa, vai alimentar o componente e nessa função aqui que a gente vai mexer. Ele vai pegar um monte de dados e informações fictícias, porque é um programa de exemplo, né? Vai jogar para dentro do componente, para depois que o próprio componente faça a assinatura do XML, grava e eventualmente transmita esse XML para você. Mas o nosso foco aqui vai ser essa função aqui de alimentar os componentes. Por quê? Porque a função aqui do botãozinho, do gerar XML, é uma funçãozinha que está enxuta, ó, tá vendo? Ela tem poucas linhas, ela está clara, ela não tem um monte de comentário espalhado, é uma função que está de acordo com as boas práticas de programação. Qualquer programador consegue parar aqui, olhar e entender o que está acontecendo. Tá? Então, vamos entrar na função alimentar componente. O que essa função faz? Tá? É uma função que vai pegar o meu componente de nota, vai limpar ele, vai verificar o modelo que eu estou usando. Então, ela é uma função que serve para dois tipos de documento fiscal diferente. Ela serve para a nota fiscal eletrônica e serve para o cupom fiscal eletrônico. Os dois têm a mesma estrutura do XML, são muito parecidos, praticamente só muda o modelo mesmo do documento. E aqui a gente vai trabalhar especificamente na função alimentar NFE. Tá? E essa função aqui é que já começa a ficar mais esquisitinha, né? Esquisitinha por quê? Porque é uma função muito grande, né? A nota fiscal eletrônica, ela gera um XML que tem várias tags, várias seções, né? Várias divisões com informações da nota. Então, ela tem informação que identificam quem emitiu a nota, as informações do emitente da nota. A gente tem informações, se for uma nota fiscal avulsa, ela tem informação do destinatário, e aí perceba que eu estou rodando o código dessa função e ele tem um monte de linha. Então tem informação do produto da nota, né? Tem informações adicionais, tem informação de importação,
também tem um monte de comentário no código, né? É uma boa prática? Para o seu sistema de gestão, para a sua aplicação, para o seu aplicativo, não é, né? Não é uma boa prática você colocar um monte de código, deixar um monte de código aqui. Isso aqui não precisa estar dentro do seu código, se for uma coisa que você não usa, e não precisa estar comentado, explicado, porque talvez o seu código não esteja tão transparente, tão fácil de entender se você tem que ficar explicando, né? Não é o nosso caso aqui, por quê? Porque aqui, de novo, é um programa exemplo. O objetivo dele é explicar e mostrar para que serve cada seção. Mas olha só, eu continuo descendo aqui, tem informação de produto, de combustível, né, de imposto do produto, e tudo isso dentro da mesma função. Então, isso que não é uma boa prática quando você está programando, quando você está criando o seu sistema. Tá? E aí, estou nos impostos do produto ainda, ó, continuo descendo. Tá? Agora eu já cheguei na parte do total da nota. E aí, se você der uma olhadinha aqui, ó, eu já fiz duas funçõezinhas aqui que vão ser mais ou menos a ideia do que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu peguei a informação, por exemplo, dos volumes da nota, né, e criei uma função, alimentar NFE volume. Se eu entrar nessa função, o que eu tenho? Eu tenho só a parte da seção do volume. Então, o que eu passo como parâmetro? Eu passo a nota que eu estou trabalhando. Aqui dentro, ele vai lá na minha nota, na parte da transportadora, dos volumes, e cria um volume novo, preenche com os dados e saiu. Olha como essa função aqui está legal, né? Ela está pequenininha, está curtinha, eu estou só na seção que me interessa, eu estou falando de colocar informação na nota fiscal no volume. E aí eu venho aqui, eu só tenho o volume, tenho os dados, tranquilinho, transparente, muito bonito. A mesma coisa daqui de cima, ó. Alimentar NFE transportadora. Eu passo, e aí olha só o que eu fiz de diferente aqui, ó. Aqui eu joguei a nota inteira, né, a classe inteira da nota como parâmetro para eu trabalhar dentro da minha função criando um item da coleção. Ah, esse item eu crio onde? Chamando desde lá da classe da nota, né, para a nota fiscal, para a transportadora, para o volume, e aí eu crio o item da minha coleção nova. Aqui eu fiz diferente. Então aqui eu joguei na minha nota fiscal eletrônica, eu quero alimentar a nota fiscal, a parte da transportadora, e eu já estou passando só a classe da transportadora como parâmetro. Tá? E aí o que acontece? Aqui dentro, ó, eu estou falando que o meu parâmetro vai ser da classe da transportadora, e aqui eu só trabalho com as informações da transportadora e preencho os dados que eu preciso. Tá? O que é interessante aqui? Se eu for comparar com o meu código original, vamos voltar para trás. Aqui, ó, tá vendo como eu repito a informação aqui, ó, um monte de vez? Vamos selecionar todos esses caras, ó. Todo mundo aqui eu fico repetindo. Eu tenho um código que visualmente ele não é tão interessante, não é tão legalzinho de você olhar. Eu posso trabalhar só com a informação que eu quero. Ah, então isso aí vai resolver todo o meu problema? Fica fácil? Ó, aqui nesse caso, por exemplo, dá para imaginar uma outra refatoração dentro desse código. Eu posso fazer uma outra função, alimenta, NFE, transp, transporta, e jogar só os dados da transportadora. Então eu faria uma chamada aqui e teria uma outra subfunção, uma outra função dentro dessa que preencheria esses dados. E eu faria uma outra função que jogaria essas informações do rettransp para uma segunda função aqui dentro. Então eu posso ir fragmentando, eu posso ir dividindo isso em várias funções conforme a minha necessidade. Tá? E como que a gente faz isso? Então vamos voltar lá no comecinho, tem um outro ponto dessa função aqui que eu já fiz uma operação também, tá? Que é na identificação da nota. Logo quando eu inicio a minha nota, a primeira seção da nota fiscal é quem identifica o... Opa, aqui. O emitente é quem identifica o emissor da minha nota. Então aqui alimenta NFC, passei dela. Aumenta volume, vamos procurar ela por aqui. Aumenta identificador. Beleza. Esse cara aqui tá logo no comecinho da criação da minha nota, então alimenta NFE, eu já chamo ele, e ele tem dois parâmetros. A própria nota, que eu adicionei para jogar os dados aqui, e eu joguei o número da nota também. Então,
como ele é uma informação que ele é selecionada lá no comecinho do clique do botão, ele passa para frente. O resto são informações, por se tratar de um programa exemplo, que são fictícias que eu estou jogando direto. Você integrando lá no seu sistema, no seu aplicativo, você vai puxar as informações do seu banco de dados para alimentar esse cara aqui, tá? Mas aqui também, ó, a identificação, ela tem várias informações. Algumas são opcionais e é por isso a gente mantém os comentários aqui, né? Pelo fato de ser um código de orientação, de exemplo, então a gente não vai excluir isso aqui, mas tudo que era referente à identificação está dentro da função. Então eu tirei todo esse código lá da função principal e joguei ele aqui dentro. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa parte aqui do emitente, por exemplo, eu vou selecionar toda a minha parte do emitente até aqui, e aí eu quero falar para ele que eu quero uma função nova. O que eu vou fazer? Eu vou usar a função refactor, que é de refatoração, e vou usar a opção extract method. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todo aquele código que eu selecionei, e eu vou dar um nome para ele aqui, alimenta mfe emitente. E aí o que ele fez aqui, ó? Pegou a minha nota, aquela função que eu selecionei e criou um conjunto do emitente para cá, tá? Ah, mas ó, tá faltando uma coisa aqui. Ele pegou as informações da nota, mas não passou como parâmetro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu venho aqui e falo para ele que eu quero uma nota fiscal que vai ser do tipo notas fiscais. Não é notas fiscais, acho que nota fiscal. Fiscal. E aí, esse mesmo cara aqui, eu atualizo aqui. Vamos compilar. E aí, o que é uma dica legal? Você sempre está compilando conforme você faz alterações, tá? Por quê? Porque você consegue acompanhar se está faltando alguma coisa, se ficou alguma coisa errada ou não. Uma vantagem que a gente tem das ideias mais novas, né? Eu estou trabalhando com o Delphi 12 aqui, é que ele já te dá essas informações enquanto você está digitando. Então, se você está com um erro ali e conserta, ele mesmo já vai olhar o seu código e já vai falar, oh, não tem mais erro nenhum. Tá? Então agora já está funcionando. Então o que eu fiz? Aqui na minha rotina principal, que eu alimento a nota, eu chamei para preencher os dados do emitente, passei a informação da nota e aqui dentro ele vai jogar todos os dados da nota. Ah, Alexandre, mas você copiou esse carinha aqui, ó, que é um monte de comentário e não faz parte da informação do emitente, né? Vamos tirar ele daqui, voltar para cá e ele estava antes do emitente, não é isso? Aqui, ó. Então, o que acontece? Eu quero criar uma outra função só para a informação da nota referenciada. Eu posso pegar esse código aqui e tentar fazer a mesma coisa, eu quero refatorar ele. O atalho lá é Ctrl+Shift+M. Aí o que ele vai falar para mim? Não dá para fazer. Por quê? Porque eu peguei um tanto de código que não tem código, só tem comentário. Né? Ele falou, não tem código aí para eu criar uma função para você. Então, vamos tirar o comentário. E aí, beleza, agora eu tenho um código. E aí, o que eu falei da ideia? Olha só, ele está falando para mim que tem alguma coisa errada em todas essas linhas aqui. Por quê? Porque ele não sabe quem que é esse cara aqui, que é a variável da nota referenciada. Tá? Então, a hora que eu comentei lá, ele já funcionou aqui, e agora eu já tenho um código que eu consigo refatorar. Então, mesma coisa, seleciono todo esse código aqui, Ctrl+Shift+M, ele vai criar o método para mim, e aí o que acontece aqui, ó? Vou até cancelar aqui, ó. Eu tenho uma prática aqui que também não é muito legal quando eu estou falando de código, né?
fazer um monte de comentário, de coisa para mostrar do que se trata. E aí, de novo, aqui, como se trata de um programa exemplo, então eu tenho essas sessões aqui explicando a que tipo de nota que ele está fazendo a referência. Então, para colocar essa informação, o pessoal usou um comentário aqui para jogar os dados. Se eu fizer a refatoração pelo meu assistente aqui, ele vai bagunçar todos esses comentários. Olha só, tá vendo aqui, ó, ele faz uma quebra de linha, tal, né? Por quê? Porque o objetivo não é você ficar comentando código para explicar tudo, né? Então vamos colocar aqui alimentar NFE referenciado. Referenciado. E aí, legal, o que, que ele fez então? Vamos apagar esse comentário aqui que ficou para trás. Alimentar NFE referenciada. Passou a nota. E aí, ó, aqueles comentários todos lá, o que estava lá no meio, né? Então, fica tudo bagunçado. Aí a gente tem que consertar esses caras aqui. Como que eu poderia resolver isso? Eu poderia pegar, por exemplo, esses caras aqui, que são da nota modelo 1 e 1A, e poderia fazer uma outra alimentar NFE referenciada 1A. Dentro desse cara aqui, eu vou ter só a informaçãozinha da parte da nota referenciada 1A. E aí eu vou fazendo a mesma coisa para todos os modelos que eu quiser trabalhar, tá? O que, que vai acontecer? Tá vendo que tem um monte de erro já aqui, ó, né? Então, por quê? Porque eu estou fazendo uma chamada e aí lá dentro da minha função, como ele jogou essa função aqui num escopo de fora, né, no escopo superior, ele não está achando essa variável aqui que ele está trabalhando local. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode passar ela como parâmetro. Então, aqui vai ser referenciada, que é o nome da minha variável que está aqui, tá? Referenciada, que é do tipo TNF Ref Collection Item, que é um item da nota referenciada. Então, copiei aqui também, vou jogar ela aqui que ela não tinha. E agora a gente compila de novo. Belezinha. Tá? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma outra função dentro da minha função que está alimentando com as notas referenciadas para identificar só a que é do tipo A1. E aí eu faço a mesma coisa para as outras notas. M, e aqui eu vou ter alimentar MF referenciada MFP. Aqui vai ser o mesmo tipo de parâmetro, né? O mesmo item da coleção. E aqui também. Certo? Atrás. E o último, que é o modelinho do ECF. E aí, alimentar NF referenciada ECF.
Aqui. Beleza. Então, quando eu for adicionar a minha nota referenciada, ele cria a informação e aí eu alimento de acordo com o que eu preciso, tá? De novo, é só um programa de exemplo, muito provavelmente na prática, quando você for fazer a implementação, você vai ter controles adicionais aqui, né? Então, eu vou verificar se ela é modelo 1A, eu vou verificar se ela é NFP, vou verificar se é um ECF, para eu chamar a função que precisa ser chamada. Aqui a gente tem um exemplo de cada um e, eventualmente, a gente pode até comentar esses caras aqui, se não for usar eles na execução do programa. Tá? E aí, como é que fica então? A minha nota, a minha função de alimentar a nota fiscal, ela começa a ficar mais elegante. Eu vou começar a tirar todo aquele código que tinha aqui e vou começar a ter só as chamadas das funções que eu preciso para trabalhar. Tá? Então, a ideia é dar sequência nessas informações para que você tenha um recurso menor. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo, então, para não ficar muito longo. E depois a gente volta. Se ficar tudo certo, a gente até manda uma como sugestão para a CBR para colocar lá. Beleza? Meu nome é Alexandre de Paula e estou à disposição. Obrigado.